Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso treinamento, 20 horas e 10 minutos. A gente sempre dá 10 minutinhos de tolerância aqui, o pessoal ir chegando, e aí quem chegar depois já vai pegando aqui o treinamento. Coloquei para gravar, a gente sempre grava os nossos treinamentos, ainda mais treinamento de hoje, a gente vai falar com um especialista aí em contabilidade, mais de 10 anos no mercado, e vamos falar de dois pontos que são muito importantes para quem quer de fato crescer dentro do empreendedorismo. Para quem eu costumo dizer, Cristian, que quem deseja ter um negócio organizado, saudável e lucrativo. Então, essa sala aqui era para estar lotada, porque hoje a gente sabe que os maiores desafios que as empresas enfrentam, que a maioria que fecham antes de completar os 4 anos no mercado, é exatamente por falta de gestão financeira. E a gente vai entender hoje um pouco mais como a contabilidade ela é muito importante dentro desse processo. Então, estamos aqui com o Davi, com a Carla, com a Jaque. Jaque faz parte da Fixar ou é uma outra Jaque? Às vezes aparece Jaque Xavier, e aí não está dando para poder distinguir aqui. E a Paula, Boa seja noite, bem-vinda. amiga. Sou eu mesma. Ah, sim, Jaque. Olha, e coloca o Xavier aí da próxima vez, viu que eu vou logo identificar de cara. Paula, Certo. boa noite, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Pode compartilhar no chat aqui, Paula, qual é o teu nicho, né? Qual é o teu modelo de negócio, quem te convidou para participar do nosso treinamento, porque nós queremos te conhecer um pouco melhor. Então, a Paula, que está aqui pela primeira vez, eu vou colocar, Cristian, uma apresentação aqui bem rapidinho da Fixar Ideias para apresentar. Vou ter que colocar como com anfitriã aqui, depois eu volto para você novamente, senão eu não consigo compartilhar. Perfeito. Ok, vamos lá. Sejam bem-vindos, né? Todas as quartas-feiras nos reunimos aqui para fazer um treinamento e são temas assim incríveis, voltados todos para negócio, para organização, estruturação, estratégias para crescer e vamos entender um pouco quem é a Fixar Ideias, né? A Fixar ela é uma organização da sociedade civil não governamental do setor privado, fundada em 6 de outubro de 2018, completa 7 anos agora em outubro e está localizada ali no centro de Camaçari. O nosso objetivo é promover assistência social, educação profissional para adolescentes, jovens e adultos, através dos programas de recrutamento e seleção, cursos, palestras, treinamentos e consultorias para empresas. A nossa missão é conectar talentos às empresas por meio de mão de obra especializada. Então, a Fixela já nasce com esse propósito, com esse desejo realmente de oportunizar as pessoas a ingressarem aí no mercado de trabalho. Nossa missão é garantir a melhor formação técnico-social profissional para as pessoas, integrando-as às empresas com responsabilidade ética, ser reconhecida como instituição de referência no terceiro setor que crê no desenvolvimento das pessoas em estado de vulnerabilidade social, oferecendo serviços de qualidade que promovam a emancipação humana. Essa é a nossa visão. Os nossos valores são felicidade, bem-estar, satisfação e valorização, jovialidade, bom humor, positividade e dinamismo nas ações, alteridade, relacionamentos éticos e humanizados de respeito às diferenças, sustentabilidade, fortalecimento de ações que respeitem os recursos naturais do planeta, inovação, soluções criativas e inovadoras na resolução de desafios. E é bem interessante esse tópico aqui sobre criatividade, porque uma das coisas que nós estamos fazendo muito esse ano de 2025 é inovando. Entendemos como o mercado tem funcionado. A gente está vivendo uma nova era e as pessoas que estão se atualizando, que estão inovando, utilizando aí a criatividade, elas estão conseguindo crescer e se sobressair em um período que se fala tanto da palavra crise. Nós costumamos falar muito sobre a importância de entender que todo problema é uma oportunidade de crescimento. E a Fixela já traz, desde a fundação, desde o início, a importância da inovação e criatividade. Aqui algumas empresas que são, algumas instituições que são parceiras, empresas, na verdade, né, que são parceiras da Fixar Ideias. Hoje a gente já está, inclusive, fora aí do estado, a gente já está fora do país. A gente fechou uma parceria recente com uma Luzia, empresa. Oi? as telas não estão passando. Para a gente Não mostra a estão? primeira tela ainda.
Você tem que Eita, ir lá você tem que ir lá no. Isso, agora sim. estava passando para mim normal aqui, acredita? Obrigada por ter sinalizado. É porque você está passando no Zoom, você tem que passar no seu documento. Foi no documento mesmo que eu estava passando. Aí agora tá em que tela? Qual tela aparece? As empresas parceiras. Pronto, perfeito. Essas são as empresas parceiras, que já tem parceria com a Fixar. Como eu disse, a gente está hoje no Brasil, né, em vários lugares de São Paulo, e agora, recente, uma empresa fora do país fechou parceria com a Fixar. Aí aqui eu vou ter que ir clicando. E aí, falando sobre inovação e criatividade, os nossos encontros às quartas-feiras, treinamentos, a gente pensou muito sobre como oferecer um acompanhamento, um atendimento personalizado e oferecer algo também bem diferenciado para as empresas, principalmente nesse novo cenário. E aí, nós criamos um ecossistema esse ano de 2025, que é o Move Negócio. Ele nasce com o propósito de oferecer soluções completas para as empresas. Dentro dessas soluções, nós decidimos todas as quartas-feiras nos reunirmos aqui com empreendedores, com empresários, para falar sobre negócios, para falar sobre criatividade, para falar sobre inovação, para falar sobre um novo mundo que se abre a partir desse novo momento em que nós estamos vivendo. Então, o Move Negócio, eu costumo dizer que a gente gosta muito de dizer esse termo, que ele já nasceu, não foi nem grande, ele já nasceu gigante. É um nome que tem uma representatividade muito forte, que as empresas de cara se identificam, porque a gente traz, além da inovação e da criatividade, mais movimento para as empresas. Então, é um ecossistema completo de soluções empresariais que tira ideias do papel e coloca em movimento. É um ecossistema completo de soluções. Então, ele nasce com o propósito de facilitar o início das empresas que precisam de estrutura, identidade e presença digital para crescer. Sabemos que começar um negócio exige mais do que vontade, é preciso apoio prático e orientações confiáveis. Só que, para além disso, não é somente para empresas que estão iniciando. Nós já atuamos, né, oferecendo atendimento para empresas de pequeno, médio e grande porte e que já estão no mercado. Só que qual é a ideia de oferecer esse acompanhamento mais de perto para quem está iniciando? Que nós sabemos o quanto é desafiador começar a empreender aqui no Brasil. E muitas empresas, elas iniciam com muita vontade, com muitas ideias, mas elas não sabem exatamente como estruturar isso na prática, quais são os passos, quais são os pilares, quais são os caminhos que ela precisa percorrer. Então, a gente trouxe uma estrutura muito inovadora, onde oferece um acompanhamento de perto em todos os serviços que essa empresa precisa para que ela saia do papel e ela entra em movimento. E, inclusive, o setor contábil faz parte desse processo. É uma das primeiras etapas ali, na verdade, né, Crista? É a questão ali do CNPJ, de todas as orientações. Então, não vem nem depois, vem logo no início mesmo do processo de construção, de nascimento, de estruturação. Então, deu para vocês já entenderem, foi criado pela Fixar esse ano de 2025. Até 2025, até a criação do Move Negócio, a gente já trabalhava com consultorias, palestras e treinamentos. Só que agora nós entendemos, e com base até no trabalho que nós fizemos de consultoria para as empresas, os treinamentos, as empresas elas não têm a necessidade somente de um estagiário, somente ali dentro do recrutamento, seleção, CLT, prestador de serviço. Elas têm várias outras necessidades, várias outras demandas. Inclusive, nós acompanhamos empresas que tiveram problemas na hora de escolher um bom profissional para desenvolver um serviço de forma específica, algum material, e a gente percebeu que a gente podia entregar essas soluções, a gente podia construir algo extraordinário, trazer os melhores profissionais do mercado, criar esse ecossistema e trabalhar uma estrutura onde a gente entregue exatamente o que as empresas precisam. Então, hoje, esse é o nosso principal objetivo: simplificar, facilitar, economizar tempo e ajudar as empresas também a economizar em diversos serviços, mas de forma muito profissional e sabendo que os riscos que ela vai correr é zero, porque tem uma instituição que está aqui coordenando todo o processo, acompanhando, monitorando, e uma equipe que está preocupada em entregar excelência através dos serviços que nós oferecemos. Quais são os serviços hoje que existem dentro do Move Negócio? Assessoria de registro de marca, que é com a doutora Carla, assessoria de identidade visual, que é Jaqueline Xavier, assessoria digital, que é com Robson Guima, e dentro da assessoria digital nós temos tráfego pago, e-commerce, criação de site, tudo isso dentro desse processo. Consultoria financeira, que é comigo, consultoria jurídica, está repetido aqui.
Nós temos consultoria contábil, que é com Christian Reis, que é quem vai palestrar hoje para vocês. E nós temos o programa de palestras e treinamentos e também consultorias. E aí a gente tem Davi Silva, que é o presidente da instituição, tem eu, Carla, Jaqueline, Deise Jardim, Meire, Ana Natália Reis, Flávia, David Araújo e a Daiane Rocha. Então, esse é o time hoje. A gente está com outros profissionais também que já fazem parte do nosso ecossistema, que se une profissionais que já estão no mercado há muito tempo, que já desenvolvem um trabalho incrível e que hoje se une ao Move Negócio aqui dentro da Fixar para oferecer um atendimento ainda muito mais profissional, muito mais humanizado, para que as empresas consigam crescer com uma estrutura organizada que tenha resultados e que gere lucro principalmente. E aí, agora, eu vou já passar aqui para o Christian. Ele já vai estar colocando na tela o treinamento que ele preparou. Ao final do nosso treinamento, nós vamos falar um pouco mais como funciona os serviços contábeis para vocês entenderem. E vai ser uma oportunidade também para vocês hoje ter uma contabilidade que já está no mercado aí há 10 anos, ajudando vocês dentro do processo de estruturação. Christian, seja bem-vindo. É uma honra muito grande para Fixar Ideias receber você aqui, um parceiro que já está conosco há um bom tempo e vendo o tempo de atuação que você tem no mercado aí, mais de 10 anos, você vai ter a oportunidade de se apresentar melhor. É um currículo que às vezes a gente até nem gosta muito de falar para não correr risco de deixar algum ponto importante de lado. Mas assim, queremos já agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui hoje trazendo esses 10 anos de experiência aí, tanto teórico quanto prático, para transbordar na vida das pessoas, né, das empresas que estão presentes aqui hoje. Então, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, me escutam? Ok. Eu já estou como anfitrião para poder compartilhar. Perfeito. Então, enquanto eu estou compartilhando aqui, primeiramente quero agradecer pelo convite, né? Por estarmos aqui hoje, dia 6 de agosto, às 20 horas e 22 minutos, onde a gente vai falar um pouco sobre gestão de custos, sobre redução de custos e o melhor, né, que é aumentar os nossos lucros. E com isso, primeiramente, eu falei agradecer a Deus e agradecer aí pelo convite de Davi, de Luzia. Estão visualizando? Agora saiu, mas estava. Tava, não tá mais? Para mim, não. Certinho. Vou ver aqui. Agora sim. Agora sim? Sim, Tá passando para eu não cometer gafe? tá. Tá passando. Então, perfeito. Então vamos lá. É um tema bastante curioso, bastante interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vivo isso e é o meu propósito, né, nas empresas, nos parceiros, que é reduzir custos, reduzir despesas. E na medida que a gente faz isso, o que é que acontece? Né? Aumenta a nossa lucratividade. Então, para a gente poder iniciar, eu vou me apresentar. Né? Eu sou Christian Reis, eu sou formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Pública Municipal. Eu não gosto muito de trazer meu currículo acadêmico, porque eu gosto de trazer o que eu vivo, né, e toda a experiência do que eu já vivi, e através dessas empresas que estou à frente, aí eu, com 8 empresas, eu consigo visualizar o ramo do comércio, dos serviços, as particularidades, e com isso a gente começa a identificar as problemáticas, como também ter as soluções para cada situação, para cada momento. Então, eu hoje estou à frente de 8 empresas de segmentos diferentes, e com isso, o que é que acontece? Eu sei um pouquinho de cada segmento, né, na área do serviço, na área do comércio, e é isso que a gente vai compartilhar um pouco hoje, é isso que a gente vai conversar. Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver algum questionamento, alguma ajuda, né, só sinalizar. Eu não estou vendo vocês, né, eu estou vendo aqui a apresentação, mas qualquer coisa, só ativar aí o microfone e poder falar.
Então, hoje eu estou à frente de uma das empresas que é a empresa mãe, que foi quando surgiu lá em 2015, que foi a Contas Contabilidade. Então, a gente tem alguns serviços que oferta para os nossos clientes. E todos esses serviços, eles nasceram de acordo à necessidade de cada cliente, a necessidade que a gente percebia que poderia entregar para os nossos clientes um serviço de qualidade, um serviço que realmente cada um merece. Então, a gente tem aqui os nossos serviços contábeis, que é o nosso principal na Contas Contabilidade. A gente tem a terceirização do financeiro, programa de indicação, seguro de vida, consultoria, recuperação tributária, emissão de certificado digital, marcas e patentes, um clube de benefícios, serviço de marketing, escritório virtual. E aí a gente no ano passado entrou também no segmento de turismo, né? Turismo e viagens. Só ressaltando, como eu falei, tudo isso foi de acordo às necessidades e também às oportunidades que a gente vai visualizando no mercado, porque eu me considero um rapaz empreendedor, um rapaz que enxerga as oportunidades e eu não deixo elas passarem, né? Já perdi muitas oportunidades, mas a ideia é que eu possa aproveitar o máximo possível e que eu possa ser responsável, que eu venha fazer, colocar o braço onde eu venho alcançar, né? Não querer abraçar o mundo e no final não fazer nada certo, até porque o que a gente junto com a MOV, que é o que a gente busca, é fazer um serviço de excelência, é fazer um serviço que entregue e que tenha resultado para todos os nossos clientes. Então, através dessa introdução, eu vou trazer aqui alguns pontos que a ideia não é a gente estar na teoria, não é eu trazer aqui para vocês nomenclaturas difíceis, não é trazer termos complicados que vocês não entendam, mas sim algumas ideias, algumas práticas e o que pode se fazer já no seu negócio a partir de amanhã. Né? Eu gosto muito e defendo muito a ideia do simples funciona, né? A gente fazer o básico também funciona. Então não precisa a gente enfeitar muito para a gente poder fazer o que precisa ser feito. A gente precisa fazer as coisas com as nossas ferramentas que a gente tem, com o nosso conhecimento e buscando, né, cada dia mais. Mas o que a gente precisa é fazer as coisas e com certeza a gente fazendo com amor, com dedicação, tudo vai fluir da melhor maneira possível. Então já introduzindo aqui no nosso tema, eu fui trazendo algumas perguntas e algumas dicas, e aí uma delas é, por que mesmo, vendendo bem, sua empresa pode ter prejuízo? Tem muitos clientes que eles faturam muito, eles questionam muito o porquê que pagam muito imposto, porque emitem muita nota, faturam muito, mas e acabam na última linha ali da DRE, que é o que a gente vai ver um pouco mais na frente, nas demonstrações dos resultados, ele não tem lucro, né? Ele tem prejuízo. E aí eu vou trazer alguns pontos. Primeiro o empreendedor, na maioria das vezes, e a maioria também dos empreendedores brasileiros, principalmente os pequenos, eles não sabem nem o que é custos e o que é despesa. Às vezes só sabem o que é receita, né, e o que sai. Então eles não têm o controle, eles acabam que eles misturam toda 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 todo esse significado, que os custos é tudo que você faz na sua operação, é tudo que você gasta, se você é uma indústria, se você é um comércio, tudo que você gasta para poder operar e para poder fabricar algo do tipo. Né? E acaba que, por que você tem prejuízo ao invés de lucro? Porque seus custos e suas despesas elas estão descontroladas. Você não faz o básico, você não tem um controle, você não sabe com que realmente você está gastando. Você só sabe que você fatura, porque o que todos sabem é eu faturei 50, 20 mil, 30 mil, 100 mil. Mas só que poucos sabem com que gastam.
né, as entrelinhas ali no seu extrato bancário, poucos sabem o que é que realmente acontece no seu extrato, o que realmente sai da sua conta, né? E aqui eu vou trazer algumas dicas. Então, também, um dos pontos é a precificação errada. Porque se eu não tenho um controle do meu custo, e se eu não tenho um controle de minha despesa, não tem como eu precificar. Então, eu trago uma cadeia para vocês para, primeiro eu preciso saber o meu custo, saber a minha despesa, para poder chegar a uma precificação correta, para poder chegar a uma margem de lucro correta. O que eu também trago sempre para os meus clientes é, para você poder ter lucro, a melhor coisa é você comprar bem. Então, para você poder comprar bem, tudo vai envolver ali o seu custo, né? O seu custo com transporte, o seu custo para negociação de equipe. E o que muitos também fazem, que é normal do pequeno, que mistura muito as suas contas pessoais, pessoa física, com as contas da pessoa jurídica, a conta PJ da empresa. Muitos acham que o CNPJ, que é a conta da empresa, é a conta também pessoal. E aí, com isso, paga todas as suas despesas pessoais, não tem um prolabore. Né? Um prolabore, para quem não sabe, é o pagamento do sócio, né? Porque se eu sou empresário e se eu trabalho na minha empresa, eu preciso ter uma remuneração. Porque senão, como é que eu vou pagar minhas contas pessoais? Então, muitos não têm um prolabore, não têm uma retirada de lucro, e acaba que todas as suas despesas são pagas pela empresa, e quando o dinheiro da empresa acaba, se eu tenho dinheiro na conta da pessoa física, eu utilizo os valores da pessoa física para poder pagar as contas da empresa. Então, fica realmente ali tudo misturado, tudo confuso, e eu não consigo enxergar o que é do CNPJ e o que é do CPF. E eu vou trazer dicas bem práticas um pouco mais na frente, que é como você consegue fazer isso. Como é que você consegue separar suas contas pessoais e suas contas empresariais e os motivos, né, positivos que isso traz para o seu negócio e para a sua vida financeira também. E quando eu trago esses 3 pontos, tudo isso se resume à falta de planejamento financeiro. Então, você fatura muito, mas você tem prejuízo, alguma coisa tem errado. Ou seja, seus custos, suas despesas estão altas, sua precificação está errada, você está gastando mais como pessoa física, enfim, algum desses pontos estão errados aí na sua empresa. E aí eu trago os 3 pilares da gestão de custo: controle, planejamento e decisão. Primeiro, você precisa controlar todo o dinheiro que entra na sua conta, na sua empresa. E antes mesmo se você ainda não entrou o dinheiro, se ainda não entrou em caixa, você já precisa saber o que é que você vai fazer com esses valores. E quando esse valor entrar? Né? E quando a previsibilidade daquela receita, daquela contas a receber entrar, o que é que eu vou fazer? Quais despesas, quais são as prioridades que eu preciso fazer, que eu tenho, na verdade, e que eu preciso cumprir? Então, o primeiro ponto é, eu preciso ter controle. E aí eu trago aqui, um dos pontos é controle emocional, né? Que alguns, acontece que quando recebe dinheiro, quer comprar logo o que está na frente, não lembra dos fornecedores que tem um compromisso, né, que está devendo, não lembra das contas e planejamentos futuros que você fez para o seu negócio, para o investimento futuro, como também não lembra do que pode fazer de melhor para o seu negócio. Então, nosso primeiro ponto é, para você ter uma boa gestão de custo, você precisa saber onde o dinheiro está sendo gasto. Então, vocês vão escutar muito aqui eu falar que vocês precisam saber onde o dinheiro está, ou o que você gastou.
Por quê? Porque para você ter uma gestão e redução de custo e despesa, a primeira coisa de tudo é você visualizar. Se você não visualiza, você não consegue tomar decisão. Mas o nosso segundo pilar é planejamento, que é o que? É você antecipar as suas receitas e suas despesas. Quando eu falo antecipar, não é você, uma conta que tem no dia 30, por exemplo, você pagar hoje, dia 6. Quando eu falo antecipar, é através do controle que você tem, você já visualizar o seu futuro e você, com planejamento, você já sabe o que você pode gastar, porque você vai estar atrelado com o que você tem a receber. E quando você sabe e tem uma projeção de recebimento, você consegue ter um controle e um planejamento para antecipar todas as suas despesas, no sentido de, se eu projetei minha receita, aquela despesa eu vou pagar tranquilamente. E quando eu tenho isso na minha cabeça, eu fico tranquilo e começo a fazer mais dinheiro, começo a gerar mais dinheiro, porque se você se preocupa muito com pagamento de fornecedor, porque você não tem esse valor em caixa, você começa a ficar desesperado, você começa a pedir socorro e até mesmo fazer mais dívidas, né, através de empréstimos com taxas de juros altas, e acaba que fica virando uma bola de neve. Então, nosso segundo pilar é planejamento. E o nosso terceiro é a decisão. Mas para você tomar a decisão, você primeiro precisa controlar. Você precisa saber onde está sendo gasto esse dinheiro. Você precisa saber qual valor você tem a receber, como também qual valor você tem a pagar. E o principal é saber o que realmente você tem que pagar. Quais realmente são suas despesas necessárias. A primeira linha da DRE, que é a nossa demonstração do resultado, é fácil. São as receitas. Então todo mundo sabe de onde vêm as receitas. Seja através da venda, seja através da prestação de serviço, é fácil. Mas e os nossos custos e as nossas despesas? Então a gente precisa ter dados. Quando a gente tem dados, a gente consegue tomar decisão. E a gente consegue tomar decisão assertiva, que vai melhorar toda a nossa gestão, que vai melhorar todo o planejamento e, consequente, vai melhorar o nosso resultado. Então, aqui eu trago para vocês, né, é algo que eu sinalizei lá no início: custo, despesa e investimento. Custo, produção ou entrega do produto ou serviço. As despesas são os gastos administrativos necessários, aluguel, despesa com funcionário, enfim, as despesas administrativas. E o investimento são os gastos que trazem retorno futuro. Então, para eu poder crescer mais, para eu poder ser melhor no meu negócio, ter mais resultado, eu preciso reinvestir os meus lucros, preciso reinvestir o meu resultado. E se eu não tenho lucro, eu preciso me remodelar e identificar por que eu não tenho lucro. Até porque se eu estou faturando e não tenho lucro, alguma coisa está errado, que foi o que a gente falou no slide atrás. E aqui eu trago 5 pontos onde as empresas mais perdem dinheiro. Isso aqui não é achismo, isso aqui foi uma análise que eu fiz hoje dos clientes que eu faço gestão financeira, e através disso eu consegui identificar os 5 principais pontos e o porquê que eles mais perdem dinheiro. Primeiro, é o aluguel, que ele é desproporcional ao faturamento. Não adianta a gente faturar 50 mil reais, por exemplo, e a gente querer estar em um aluguel caro, em um aluguel onde você paga 10 mil reais. E quando você paga 10 mil reais e você fatura 50 mil, só 20% da sua despesa está atrelado ao aluguel. Então, se você começa a juntar esses percentuais, você começa a identificar que no final
esses percentuais vai ultrapassar 100%. E quando você ultrapassa 100% do seu faturamento, você começa a ter prejuízo. Mas, Christian, qual é o aluguel proporcional ao meu negócio? O aluguel proporcional ao meu faturamento. Não tem uma resposta exata, né? Mas o aluguel ele precisa estar no máximo ali 5% sobre o seu faturamento, para que você possa ter mais mais fôlego para investir nas suas outras despesas. Até porque, imagine se você tem 50%, tem 50 mil de faturamento e 10 mil aluguel. Você está no lugar errado. Ou você está no lugar errado, porque está faturando pouco, ou então você está faturando um pouco porque você está fazendo uma gestão errada. Porque algo você ainda não fez para poder faturar mais. Então, ou você precisa faturar mais para esse percentual diminuir, ou você precisa identificar o porquê você está num lugar tão caro e o seu faturamento está baixo. Eu tenho clientes que o sonho deles é ter 30, 40 funcionários, né? Quanto mais funcionários eles têm, mais o ego aumenta, mais a satisfação pessoal aumenta no sentido que eles querem mostrar que quanto mais funcionários eles têm, os colegas, o mercado vai imaginar que a empresa dele é uma empresa potencial, que é uma empresa que tem resultado, que é uma empresa que está crescendo. Por quê? Porque tem muitos funcionários. Então acaba que não tem controle na sua folha de pagamento, ele só quer contratar, e aí contrata errado, contrata mão de obra barata e não qualificada, não qualifica, por exemplo, seus estagiários para amanhã ou depois poder valorizar, quer contratar muitas das vezes profissionais efetivos que não têm conhecimento, e o melhor, para não falar aí o pior, os empresários não investem em educação e treinamento para poder qualificar toda essa mão de obra que contratou de forma equivocada, de forma errada, que foi lá e teve falha no processo de recrutamento e seleção, porque não conhecia a fixar, não quis investir no serviço de recrutamento e seleção. Então, as empresas perdem muito dinheiro na questão de folha de pagamento. Quem aqui não tem aí, ou nunca ouviu falar na história que um amigo, ou então um familiar, tem um funcionário, mas não demite por pena, né? Não demite porque é muito amigo, não demite porque é da família. E quando você vai ver, às vezes é o funcionário mais caro da empresa. É o funcionário que não faz nada, ou então que faz o mínimo, mas ele, na cabeça dele, do empresário, ele deve um favor, ou então tem medo, por algum motivo pessoal, de fazer uma demissão daquele funcionário, e com isso acaba que fica sobrecarregando suas despesas, fica aumentando cada vez mais sua folha de pagamento. E quando a gente vai para a produção, e aí independe se é uma fábrica, é uma indústria, ou se é um restaurante, ou se é um prestador de serviço. Então isso aqui é do pequeno ao grande. Quando você não tem um controle e qualificação de insumos, ou então do seu trabalho, o que é que acontece? Você vai fazer muito retrabalho. E quando você tem muito retrabalho, você está perdendo tempo, você como prestador de serviço. E tempo para o prestador de serviço é dinheiro. O prestador de serviço ele ganha com tempo gasto, com sua hora trabalhada. Então, se eu faço retrabalho, eu estou perdendo dinheiro. E acaba que eu tenho que ficar visitando aquele cliente várias vezes para poder ficar fazendo retrabalho. E aí eu gasto com combustível, eu gasto com alimentação,
eu gasto com o próprio veículo, né, que está ali depreciando, enfim, estou gastando com tudo. E um restaurante, por exemplo, se ele não tem controle dos seus custos, se ele não tem um controle do que ele vai usar realmente na rampa de alimentos para aquele dia, o que é que vai acontecer? Se ele não tem dados, ele vai desperdiçar alimento. E quando você desperdiça insumos, quando você joga fora ali o alimento a cada dia, tudo aquilo ali é dinheiro. Mesmo que você esteja ganhando uma margem, mesmo que aquele percentual de desperdício esteja já na sua margem de lucro, perdão, na sua margem de despesa, o que é que vai acontecer? Você está tendo uma despesa indevida, não necessária, e acaba que se você melhorar esse desperdício, vai aumentar o seu lucro. Né? Quem aqui nunca fez a contratação de um serviço e nunca utilizou, né? Então, isso é muito comum, principalmente nessas assinaturas de R$ 4,99, de R$ 9,99. Então, das mais baratas até as mais caras, muitos contratam, né? Vou colocar aqui, vou pagar somente R$ 4,99, somente R$ 9,99. E aí depois está pagando assinaturas de 149, de 299 e não está percebendo. Por quê? Porque está num vício, né, de contratar serviços, de contratar plataformas, e com isso não usa. Né? A gente no mundo do empreendedorismo, eu tenho vários clientes que contratam sistema de gestão, sistemas financeiros, e no final eles falam, mas Christian, o sistema não está me dando resultado, o sistema não está me dando dados. E aí eu falo, você está inserindo dados no sistema? Você está inserindo informações? Porque se você não alimenta, nenhum sistema vai lhe dar informação. Então a culpa não é do sistema, a culpa é de quem não está alimentando. A culpa é de quem comprou, quem contratou o sistema e não está fazendo o dever de casa, que é fazer uma boa parametrização, fazer ali a alimentação diária. Então, serviços contratados são muitos, porém, que são aproveitados 100%, são poucos. Né? É muito difícil a gente chegar em uma empresa e visualizar 100% dos sistemas que são utilizados, como também 100% de todos os serviços que são contratados estão sendo ali usados da forma eficiente, da melhor forma possível. Então, como é que a gente vai saber se o serviço que eu contratei ele está sendo utilizado da melhor maneira possível? É você fazer ali uma análise, fazer uma auditoria de cada sistema, de cada serviço. Só que para isso, para você identificar aquela assinatura que você fez de R$ 4,99, o que é que você precisa ter? É o controle. Então, está lá nos 3 pontos que eu falei anteriormente. Você precisa ter o controle dos seus dados. Você precisa realmente visualizar que você tem aquele gasto mensalmente. Muitas das vezes você nem percebe que você tem ali uma despesa com assinatura porque ela é barata. E aí entra valores na conta pessoa jurídica, entra valores até na conta pessoa física. E o que é que acontece? Vai debitando, debitando e não tem esse controle, né? Não tem essa análise. E o outro ponto que muitos clientes acabam perdendo muito dinheiro são é a falta de acompanhamento dos indicadores. Né? O que é indicador? Indicador nada mais é do que você acompanhar índices, você acompanhar, por exemplo, o faturamento mensalmente e ver se ele está crescendo, se ele está diminuindo. E se ele está crescendo, quantos por cento ele está crescendo? Como também se ele está diminuindo, quantos por cento ele está diminuindo? E começar a comparar dados. Comparar, por exemplo, de um ano para outro. O que é que está acontecendo com o meu faturamento?
ele está crescendo, ele está diminuindo, e eu começar a ter dados para isso, e ter também argumentos. Se meu faturamento diminuiu de um mês para outro, qual foi o motivo? O que foi que aconteceu? Então, esse exemplo é para eu poder simplificar o termo, né, de indicadores, o termo de índice. E acaba que com uma ferramenta básica, todos conseguem fazer isso, né? Se o empresário não tem um computador para fazer isso no Excel, ele pode fazer no caderno, né? Na nossa velha agenda de antigamente, vai lá, escreve e vai analisando dados. Então, não precisa de ter um sistema robusto para eu poder controlar os meus indicadores. Eu vou contratar um sistema, vou pagar X para que ele possa me dar os indicadores. Não tem a necessidade. Então, a gente precisa começar com o que a gente tem. Né? E primeiro é criar o hábito. Quando a gente fala em reduzir custo e reduzir despesa, como o ponto principal é identificar isso, primeiro é criar hábito de conciliar, de poder visualizar tudo que saiu da minha conta ontem, tudo que saiu da minha conta hoje. Para aí sim eu começar a ver dados. E aí com isso eu vou começar a ter o acompanhamento. A gente não vai acompanhar nada do que a gente não controla. Então tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai acompanhar é algo que a gente fez. Né? E através do acompanhamento a gente toma as nossas melhores decisões. E aqui eu trago, né? Como cortar custos sem perder a eficiência. Quando eu trago eficiência é como reduzir custos sem perder a minha entrega, sem perder a minha essência, sem perder a minha qualidade. Então, como eu faço isso? E aqui eu trouxe 4 pontos que para mim são essenciais. Tem pessoas que gostam de trabalhar com vários pontos, né? Mas eu gosto de começar, de incentivar a você a começar. Porque se você começa com 4, amanhã você vai estar com 5, com 6, mas se você começou, você está pegando gosto, você está entendendo o motivo que você começou e os resultados que você está tendo. Então, para eu poder cortar alguns custos e não perder minha entrega, o que é que eu preciso fazer? Preciso renegociar contratos, preciso renegociar com fornecedores. Quando eu trago renegociar, não é chegar para o seu fornecedor, por exemplo, e se você paga R$100 para ele, tentar negociar para 50, para R$70. Quando eu falo em contratos, renegociar contratos não é questão financeira somente. Isso é importante? Isso é importante. Porque se você perceber que está se pagando um valor indevido, você tem que se questionar e poder entender por que aquele valor está sendo cobrado. Por exemplo, quem nunca, né, teve ali uma promoção de uma linha telefônica ou então uma linha móvel que sempre quando ela faz uma promoção, se a gente não ficar ligado, ela lança uma promoção de 29 e a gente está pagando esse mesmo serviço por R$70. E aí quando a gente liga para cancelar, eles falam, não, eu vou lhe dar o desconto aqui, acaba que coloca lá para R$29. Então a gente precisa ficar ligado no mercado. Né? Nesse sentido, sim, a gente está falando sobre preço, né, que é a competição dos preços, como também taxa de maquineta de cartão, a gente precisa estar renegociando preço, né, renegociando taxas, percentuais. Mas o que eu trago aqui, quando eu falo renegociar com fornecedores, é renegociar, por exemplo, prazos. E aqui eu trago uma coisa muito importante que é, se você trabalha com valores a receber e você trabalha com valores a pagar, o que você precisa entender é, o meu a receber, o meu prazo de a receber, ele está menor ou maior
do que o meu prazo a pagar. Se o meu prazo a receber ele está maior do que o meu prazo a pagar, o que é que vai acontecer? Você sempre vai ter fornecedores para pagar primeiro do que os seus recebimentos. E acaba que você vai ficar todo mês louco. Se você não tem caixa, todo mês você vai ficar preocupado. Então, qual é a primeira sacada? Né? Renegociar com fornecedores para que os seus prazos a pagar sejam sempre maiores do que seus prazos, né, do a receber. Esse aí é um ponto que, se muitos pudessem, faziam isso. Como também minhas datas de pagamento é de acordo com meus fornecedores ou é de acordo com meu fluxo de caixa? Eu tenho clientes que têm valores a pagar todos os dias. Todos os dias ele tem valor a pagar. E nem todos os dias ele tem valor a receber. Então, se eu tenho valores a receber todos os dias, ok, eu posso ter valores a pagar todos os dias. Mas se eu não tenho valores a receber todos os dias, como que eu vou ter valores a pagar todos os dias? Então estipule, na verdade, datas de pagamento, como também datas de recebimento, seguindo a regra. Primeiro recebo, depois tenho compromissos a pagar. Né? E aí um outro ponto é automatizar tarefas repetitivas. Se eu faço algo, se eu tenho colaboradores que faz algo que eu posso substituir, por exemplo, por uma plataforma e que a entrega vai ser a mesma e que o meu custo venha a ser menor, é válido que eu faça essa substituição para que o meu colaborador pense em que realmente importa. Pense em alternativas, pense em inovações e aquela parte repetitiva, deixa ali um robô, por exemplo, fazer, deixa a automação fazer, para que a gente dê oportunidade para que os nossos colaboradores eles não sejam uma despesa na nossa empresa. Né? A gente não olhe para os nossos colaboradores como uma despesa, e sim como investimento. Mas para você visualizar o nosso colaborador como investimento, primeiro a gente precisa dar a oportunidade para que ele se desenvolva, a oportunidade para que ele pense fora da caixa. Então, se os colaboradores chegam e todo dia tem aquela mesma rotina repetitiva, eles não vão pensar fora da caixa, eles não vão ter uma ação. A empresa vai chegar um momento que vai achar que aquele funcionário não está dando mais resultado e vai querer demitir. E toda demissão, o que é que acontece? É uma despesa alta. Então, se a gente consegue fazer essa automação por tarefas repetitivas e que a qualidade vai ser a mesma ou melhor, eu acho muito, muito válido a gente reduzir, né, essas tarefas no qual a gente vai ganhar tempo, e quando a gente fala em ganhar tempo, a gente ganha dinheiro. Né? A gente também precisa eliminar os desperdícios de materiais e tempo, né, que foi o que eu falei lá na questão do desperdício dos insumos. Então, segue no mesmo exemplo. Né? Então, se a gente elimina os materiais, os desperdícios de materiais e os desperdícios de tempo, que foi o exemplo que eu trouxe aqui na questão da repetição das tarefas, a gente corta o custo. E se a gente corta o custo, a gente aumenta o nosso lucro. E eu também citei isso, que é avaliar, né, a performance da equipe regularmente. Os colaboradores, aquele colaborador que a gente contratou para fazer tal serviço, ele está executando de uma maneira ágil, ele está executando da melhor maneira, ele está cumprindo os nossos processos. Às vezes o colaborador ele chega com uma sede muito grande no nosso negócio. Nos 3 primeiros meses ele é muito bom, só que aí depois ele começa a relaxar. Aquele colaborador ele não está entregando mais do que entregava antes. Por quê? Às vezes nem sempre a culpa é do colaborador. A gente está motivando ele para que ele entregue realmente o que precisa entregar.
a gente está qualificando, a gente está treinando, a gente está passando para ele a nossa cultura, ele engajou. Então, não é só a gente falar que o colaborador não entrega mais. E o nosso papel como líder, como gestor, a gente está fazendo? A empresa está investindo em capacitação da equipe? Então, não é somente julgar e querer ficar trocando funcionário, trocando a equipe. Então, é ver se a equipe está dando o seu melhor e se a empresa também está dando o seu melhor, né? Tá? E aqui, se eu falo em como reduzir custo, eu vou trazer como aumentar a lucratividade com alguns exemplos. Primeiro, aumentar o ticket médio. Né? E aqui eu trago alguns exemplos. Quando a gente fala em aumentar o ticket médio, é aumentar o meu valor de faturamento com a mesma quantidade de cliente. É aumentar o meu faturamento com a mesma quantidade de cliente. Então, se eu sou prestador de serviço e se eu vendo contabilidade, se meu plano, por exemplo, é R$ 500, o que é que eu preciso fazer e o que é que eu posso fazer para aumentar esse valor? Eu não posso simplesmente chegar e falar que vou cobrar R$ 700. E o que é que eu estou fazendo de diferente? Qual é a minha entrega? O que é que eu estou dando a mais? Então, para a gente poder aumentar o ticket como um prestador de serviço, é a gente mostrar valor, é a gente mostrar o que a gente está fazendo a mais e justificar o aumento do preço, né? Valorizando e demonstrando mais o nosso serviço. E se a gente é comércio, como é que a gente aumenta o nosso ticket? É a gente utilizando as mesmas pessoas, nossos mesmos clientes, aumentando a quantidade de itens que tem na cesta que ele compra. Por exemplo, vou dar um exemplo da farmácia, que é o que eu vivo, né? Se a gente tem uma farmácia e a gente tem lá 100 clientes que entram todos os dias e que cada um compra 10 itens, o que é que eu preciso fazer para que ele possa aumentar um item a mais? Então, se eu aumentar um item a mais, já é 10%. Então, eu aumento o meu faturamento em 10%. Né? Quer dizer, eu aumento meu faturamento não, porque às vezes não pode ser o mesmo valor. Mas eu aumento a minha quantidade de produto vendido em 10%. Como também eu posso diminuir minha quantidade de produto e focar em produtos mais caros. Só que para isso, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso conhecer o cliente, seja eu prestador de serviço, seja eu comércio. Eu não posso ser somente um vendedor, um entregador de produto, né? Não é que seja um vendedor, mas um entregador de produto. O cliente chega, eu quero isso, você entrega. Não, primeiro é você conhecer seu cliente. Então, quando você começa a conhecer o seu cliente, começa a saber as particularidades, o que ele gosta, você consegue facilmente aumentar o seu ticket. Por quê? Porque você vai estar ofertando o que o cliente realmente precisa e o que o cliente necessita e o que a gente vai ajudar o cliente com aquele produto ou com aquele serviço. Então, o que é que você está fazendo? Você está aumentando o seu ticket, você está criando um relacionamento e no final o que é que vai acontecer? Você está fidelizando o seu cliente, porque o cliente ele não vai deixar de ir no seu negócio para ir no concorrente, sendo que o concorrente nem conhece ele por causa de preço. Ele não vai, porque ele vai aonde ele se sente bem e aonde ele percebe que os problemas dele estão sendo resolvidos, seja com produto ou seja com serviço. E aí o que é que vai acontecer também para você aumentar o seu lucro, né? Quando você reduz o custo por unidade produzida. Isso aqui a gente já se fala um pouco mais de indústria. Ou então, ambientes que produz o produto, como por exemplo almoço, como lanche,
Então, o que eu posso fazer para poder reduzir aquele item, para poder reduzir, perdão, o custo daquele item, para poder reduzir o custo daquele prato? Eu estou analisando realmente o que é que eu posso fazer? E aí nisso é quando você precisa identificar tudo que você usa naquele item, todos os insumos que você utiliza naquele produto, né? Que aí você vai começar a perceber, esse produto eu estou comprando com melhor preço, esse produto realmente é essencial, ele é substituído ou não é? Então, você precisa ter todo esse controle dos seus custos, né? Que você utiliza na fabricação, na produção daquele item. E aí, por fim, é o planejamento tributário. Algumas empresas hoje elas se enquadram, por exemplo, no Simples Nacional, que é um regime tributário que a grande maioria dos contadores enquadra os clientes por achar que ele é mais tranquilo, que ele é mais simples. Por quê? Porque não conhece o segmento do cliente, não conhece as particularidades, não conhece, não sabe a projeção de faturamento e com isso não faz um estudo tributário para saber qual regime tributário é melhor para o seu negócio. E aí acaba que quando você se enquadra no regime tributário incorreto, para você poder mudar, vai dar um pouco de trabalho, ou então você vai precisar aguardar tempo, porque você não consegue mudar de um mês para o outro. Então, com isso, você está perdendo dinheiro. E às vezes você também está até fazendo as coisas erradas e correndo risco, né, ali de uma fiscalização, de uma notificação. Então, é planejar os seus tributos para pagar menos com segurança, não é pagar menos correndo risco. Então, é o planejamento tributário que pode ajudar muito também na questão da lucratividade do seu negócio. E aqui eu trago algumas ferramentas e ações práticas, né? Primeiro é o famoso Excel. Uma planilhazinha de fluxo de caixa. Como eu falei, se você não tem um computador, pega um papel, pega um caderno, pega uma agenda e sai anotando o que foi que eu gastei hoje. Né? Mas só que eu tinha um cliente que ele anotava o que era que ele gastava, mas quando virava um mês, ou então no meio do mês, ele nunca olhava aquelas anotações, nunca olhava o caderno. Então ele se sentia muito orgulhoso, que ele falava, não, Cristian, eu anoto tudo. E ele me mostrava com muito entusiasmo. E aí teve um certo dia que eu falei, ok, você está fazendo o seu papel de casa, seu dever de casa, mas e no final você gastou quanto com, por exemplo, com salário? Ele não tinha informação, porque ele só anotava. Então ele tinha o dado, né? Mas não tinha informação. Ele anotava, mas ele não sabia quanto. Então, tipo, não adianta você só alimentar a ferramenta do caderno, da agenda, nem do Excel, se você no final não para fazer uma análise. E aí, partindo para as ferramentas, a gente tem aqui o DRE mensal, que é a demonstração do resultado do exercício, né? E para que isso aconteça, todo empreendedor, todo empresário precisa mandar mensalmente as informações para a contabilidade, seu extrato bancário, tudo que gastou, né, e tudo que entrou, que aí a contabilidade consegue ajudar identificando pelo menos o que faturou e o que gastou, né, através ali da sua receita, seu custo e sua despesa. Mas o que muitos empreendedores não aproveitam da contabilidade porque não manda essa informação para a contabilidade. Muitos empresários têm medo de mandar um extrato bancário, por exemplo, para a contabilidade, porque acham que o contador vai começar a ver números e vai começar a cobrar mais caro, porque ele está faturando bem. E aí acaba que não manda por algum motivo. Então a contabilidade não vai ajudar. Então a contabilidade só vai entregar o básico. Ela só vai entregar guias, só vai entregar informações que o contador tem, não vai entregar o algo a mais. E acaba que isso é uma falha muito grande dos empresários, que é a questão do encaminhar as informações mensais
para a contabilidade, para, por exemplo, gerar ali a sua DRE. Aí já indo para um pouco mais avançado, a gente tem alguns aplicativos de gestão financeira, né, como por exemplo o Nibo, o Omio, o QuickBooks, que são plataformas que são integradas com a contabilidade, que pode ajudar muito, mas se você não tem uma contabilidade, também pode contratar esse sistema, que eles vão dar uma maior clareza, né? E ter uma reunião mensal, ter reuniões mensais de análise de resultados. Mesmo que se você seja um empreendedor, se é você que faz tudo, você precisa fazer uma reunião com você mesmo para você entender o que é que está no seu negócio, para você analisar os seus números, para você não ser aquele rapaz que anotou tudo num caderno e no final não analisou os dados. Não analisa, e aí com isso não teve informação e não conseguiu tomar as decisões. Então você precisa ter a rotina de deixa eu ver o que foi que teve na minha, o que aconteceu na minha empresa no mês anterior. Com isso, você começa a entender o seu negócio, a entender as falhas, a entender o que realmente você precisa melhorar. Por quê? Porque você está tendo informação, né? Então não adianta você alimentar, seja um caderno, seja um Excel, seja um aplicativo, e que você não faça essa análise, não seja crítico com os números que tem ali na sua empresa, certo? E aqui eu trago agora exemplos reais, né? E também já apresentando um pouco do trabalho que eu faço para alguns clientes relacionado à gestão financeira. Então aqui eu tenho um BI, né, que eu trago a receita desse cliente, suas despesas, seus custos e seu lucro. E aqui é o que eu estava trazendo como índice, né? O que é o índice? É o comparativo de um mês para o outro. Então, o seu faturamento, ele diminui de um mês para outro, de julho para agosto, e depois ele aumenta. Os seus custos, ele está menor e depois ele aumenta. Então, aqui eu tenho um aumento de 16%, eu tenho um custo de 16% sobre o faturamento, um custo de 30% sobre o faturamento. E eu começo a ter dados, né? Despesa, eu tenho 47% de despesa sobre o faturamento de julho, nesse exemplo. E eu começo a analisar os meses que eu tive maior gasto, os maiores percentuais, que eu começo a parar para poder identificar o porquê que eu tive um maior custo, o porquê que eu tive uma maior despesa e o porquê que meu faturamento diminuiu de um mês para outro. E no meu resultado líquido o meu lucro, né? O porquê que meu lucro ele reduz. E aqui a gente já começa a ter respostas que, sem analisar, a gente começa a falar. Meu custo, meu lucro diminuiu porque o meu custo aumentou. Meu lucro diminuiu porque minha despesa aumentou. Então é fácil quando você começa a ter dados, né? E aí você começa a ver mais ainda o que, por exemplo, esse cliente é da área médica, da área da saúde, perdão, e aqui ele traz, né, a receita de agosto, quantos pacientes foram atendidos, quantos pacientes pagaram via Pix, por cartão Infinity, por cartão Tom. Então, total de clientes atendidos, o ticket médio, né, de receita por máquina, consultas avulsas, o paciente só foi lá uma vez, não fechou o pacote, nem nada. Então, qual a máquina de cartão eu utilizo mais? Então, 48% é Infinity, 23% é Pix. Começo a ter dados. Começo a ter dados para poder tomar decisão. Então, se eu tenho uma maior receita, nesse caso aqui, que é através de cartão de crédito, o que é que eu preciso fazer? Ou eu preciso negociar minhas taxas para poder reduzir elas, ou eu preciso fazer incentivo para, por exemplo, aumentar o meu Pix. Já que o meu Pix eu não tenho taxas no recebimento. E eu começar a bolar estratégias, dar desconto para quem paga no Pix, enfim, parcelar menos, parcelar mais, a gente começa a
ter informações, né? Tudo isso através das informações dos nossos dados. E os nossos custos, que são os custos, né? Aqui, desconsidere que está a despesa administrativa, mas a gente tem salário, aluguel, enfim, tudo detalhado. E aqui eu trago 37%. Opa, 37,95% é custo, 17,62% são despesas administrativas, 7,69% começo a detalhar. Então, começo a ter informações, começo a ter dados, né? Então, se minha tarifa está em 7,69, o que é que eu faço para reduzir minha tarifa, né, de cartão? Meu marketing está 10,92, o que é que eu preciso fazer? Então, começo a ter dados. Então, é onde você começa a ter informações e começa a ter as decisões. As despesas operacionais, mesma situação, né? Quais meus gastos pessoais, que é folha de pagamento, 17%, educação, família. Esse cliente aqui está família, que ele misturava, né, as despesas pessoais aqui, por exemplo, a despesa com filho, despesa com irmã. Então, a gente teve que modelar para poder educar, para fazer toda essa separação, que foi um ponto que eu trouxe bem lá no início, que é a mistura, né, dos gastos pessoais com os gastos do seu CNPJ. Aqui é uma evolução, um dado mensal, que é o resumo do que a gente traz lá na frente, e a gente partindo para alguns outros itens, que aumenta de um mês para o outro, que reduz de um mês para outro. E aqui agora eu já trago uma outra plataforma, que essa plataforma é o que ela detalha, né? Então, minha receita operacional, aqui são as descrições e aqui os meses, né? Então percebam que esse dado aqui está atualizado, que ele está junho, está faltando julho, que a gente vai fazer agora. Então as minhas receitas operacionais, né? Minhas vendas, aqui a gente traz, ó, que é um índice que foi importante de venda sem taxa, vendas no cartão, que tem taxa, e iFood que tem taxa. Por quê? Porque a gente precisa analisar taxa. Então a gente traz vendas em Pix, vendas em dinheiro, estorno de Pix, no cartão, vendas no débito, vendas no crédito parcelado, vendas no crédito para uma vez. Então a gente começa a detalhar iFood. E aqui nos custos a gente tem qual o nosso imposto? Qual foi o imposto mensalmente dessa empresa? Para a gente começar a identificar o percentual de imposto. Quantos por cento que eu pago de imposto mensalmente? Qual o meu custo da mercadoria vendida, que são os meus fornecedores? Quanto que eu pago de boleto todos os meses para fornecedor? Começo a ter dados. Minha margem de contribuição, né, que é o nosso custo versus a nossa receita. Então, as nossas despesas operacionais, começo a trazer tudo, despesa com funcionário, quanto foi que gastou com transporte, com salário, FGTS, INSS, Prolabore, despesa de funcionamento, aluguel, enfim, né? Não vou falar tudo, mas a gente começa a ter informações para o quê? Para a tomada de decisão. Então perceba que é algo bem detalhado, que isso aqui a gente consegue fazer em um Excel, se não quiser ir para um sistema, e se quiser ser mais avançado, consegue transcrever para um BI, que é esse caso aqui. Enfim, a gente consegue brincar, né? Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu quero trazer aqui, espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma. Isso aqui não é aula, é um bate-papo, trazendo o que pode ser aplicado já amanhã no seu negócio, o que você pode ajustar, o que você pode melhorar, e com o objetivo, se eu conseguir contribuir pelo menos com uma dica, para mim já tá válido aqui esse nosso bate-papo. E se eu não conseguir contribuir, né, também já está válido, porque a gente está aqui para aprender cada dia, a gente está aqui para poder ajudar, que se a gente ajuda, a gente é ajudado e o nosso mundo melhora, né? Então aqui eu trago uma frase para a gente poder finalizar, que é: empreender não é só vender, é saber administrar o que entra, o que sai e o principal, que é o que fica lá na última linha, que é o nosso lucro.
Então, finalizo aqui minha apresentação. Né? Vamos voar juntos, eu gosto de trazer esse slogan comigo. E aqui é o meu Instagram, Christian Reis Contador. E se vocês tiverem dúvidas, o que vocês quiserem, ajuda, algo do tipo, só chamar lá no direct, que estou aqui para poder ajudar da melhor maneira possível. Então, brigadinho. E já tá aqui na tela normal ou tá compartilhando alguma coisa ainda? Tá compartilhando, parece a tela do seu computador. Agora sim, agora Pronto. tá Agora normal. cancelou, né? Agora sim. Show de Christian, muito bola. obrigada, muito obrigada. É uma alegria para a Fixar Ideias receber você aqui. E foi muito legal, porque foi um bate-papo aula mesmo. Eu estava aqui aprendendo, fiz várias anotações de vários pontos que foram importantes. Não, e o interessante é que eu observei aqui que até uma pessoa física que não tem um negócio seria importante participar de um bate-papo como esse, porque aqui ela já iria entender basicamente o cenário hoje, quando a gente olha 70% da população brasileira aí endividada, com certeza esse bate-papo, como você trouxe, que eu cheguei muito como aula, traria já esse olhar, nossa, então eu, enquanto pessoa física, também já posso tomar uma decisão aqui para organizar minha vida, começar a analisar ali pontos, né? Aí você falou das assinaturas aqui, mas a gente tem as contas que nós pagamos no dia a dia, às vezes uma conta da internet que está mais cara, pode negociar, do celular também. Enfim, mas foi muito proveitosa. E eu lembrei de um outro ponto, a história do caderninho. Eu já tive essa fase. E foi Quem a não, fase hein? em que eu mais consegui construir coisas, inclusive. Quando eu morava em Valência, eu tinha um caderninho e eu anotava todas as coisas. Agora, eu acompanhava mesmo. Inclusive, quando eu parcelava, na época eu não tinha condição de estar comprando as coisas. E aí, por exemplo, eu queria comprar um sapato. Aí eu parcelava o sapato em 5 vezes. Então, eu só podia fazer uma outra compra quando eu terminasse de pagar. Eu ficava acompanhando ali os meses que terminavam aquelas parcelas. Então, é muito bom quando a gente traz esse processo de gestão, de educação financeira. E enquanto empresa, isso é muito mais importante. Algo que você falou aqui, que foi muito legal, sobre a questão de reduzir aí as despesas do negócio. Quando você apresenta a possibilidade de contratar um estagiário, e a conta sabe fazer isso muito bem também. A Fixela é especialista em recrutamento e seleção já há 7 anos, e uma das coisas que a gente faz é trazer essa conscientização para as empresas, que muitas vezes, ao invés de contratar CLT, que tem um custo muito maior com todos os processos, ela pode optar por um estagiário, sai muito mais barato do que contratar um formado CLT. Então, você contrata ali esse talento, identifica e depois de um tempo você vai lá e promove como as empresas fazem. Então, a gente acaba também economizando muito. Um outro ponto bem importante também é sobre a questão de investimentos. A gente ainda precisa evoluir, né? Aqui no Brasil e aqui na Bahia, as empresas a entenderem que quem não investe em treinar a sua equipe acaba investindo no fracasso da sua empresa. Graças a Deus, a gente tem tido já um olhar diferente, mas ainda assim precisamos avançar sobre essa conscientização, a importância de treinar, de desenvolver. Aqui na Fixar, nós costumamos falar que antes de cobrar algo de alguém, nós precisamos entregar algo para ela. Então, primeiro a gente treina, primeiro a gente desenvolve, depois, se essa pessoa não entregar aquilo que a gente espera, aí sim a gente pensa em fazer a demissão, porque fica muito caro esse processo, né? É cansativo, energia, você fica ali o tempo todo, né? Contrata, desliga, faz isso. Então, o tempo que você gasta, você pode investir em uma instituição que é especialista em recrutamento e seleção, que vai encontrar um talento ali para a tua empresa e vai estar diminuindo. E foi muito prazeroso mesmo ter você aqui. E, Cristian, hoje, nós estamos aqui com o Carlos, a Natália, a Marina. Parece que a Marina já é sua cliente, inclusive. Ela falou aqui meu contador, alguma coisa assim do tipo. Nós temos a Jaque e a Carla. Caso todo mundo aqui queira adquirir esses serviços, nós temos uma parceria com a Contas. Essa tabela, Cristian, que você enviou para a gente recentemente, ela está atualizada? Você tem esses números aí? Caso alguma dessas pessoas que estejam aqui queiram contratar os serviços com a Contas, tem aí atualizado para compartilhar? Ou aqueles dados que você apresentou para a gente, eles estão atualizados? Eu tenho quase certeza que estão atualizados. Mas se não Sim. tiver, eu corrijo na hora. Pronto, eu não vou colocar na tela, mas eu vou olhar aqui na planilha que você enviou
só para eles terem uma noção dos valores. E aí a gente vai fazer um acompanhamento com eles também para explicar um pouco melhor sobre os serviços. Mas hoje, empresas aqui, né, que trabalham com prestação de serviço, até 15 mil reais está R$ 350 por mês. É isso mesmo? Isso. Isso, né? Empresas Tá que estão certinho. faturando acima de 15. Hã? Tá certo, tá certo. Esse aí é o nosso plano básico, né? Que a gente O plano para básico. inicial, tá certo. Aham. Então, assim, no plano básico aqui, empresas que trabalham com prestação de serviço, que já faturam acima de 15 até 30 mil reais por mês, é 450 a mensalidade da contabilidade. De 30 a 70 mil é 556,90. De 70 a 100 mil, já desejamos aqui isso aqui para todo mundo, né? Acima de 100 mil em faturamento, 771,90. E de 100 a 150 mil é 1.518 reais, isso empresas que trabalham com prestação de serviço. Empresas que trabalham com comércio, que já é a venda aí de produtos, até 15 mil é 429. Esse formato é sem colaborador, correto, Christian? Isso, todos eles sem colaboradores, sem retirada de prolabore. Uhum. Acima de 15 até 30 mil é 535, de 30 a 70 mil, 642, e de 70 a 100 mil é 857. Quem trabalha como MEI, no plano A aqui, o plano básico, é R$ 89,99, e se for com sem funcionário também, perdão, R$ 99,99. E o plano B, tem 179 e 199,99 com funcionário. Então, aqui é para quem MEI, que já fatura aí até 6 mil por mês, Christian, é isso? Isso, 6.750, né? Que é o limite do MEI mensal. Uhum. E aí a Perfeito. gente, se Pronto, falando diante no do que MEI, você. Uhum. se falando no MEI, a gente tá lançando aí uma plataforma, que é um aplicativo, no qual a gente consegue fazer toda a gestão, emissão de nota, todo o controle do MEI, onde a gente está automatizando a nossa parte repetitiva, né? Até porque o MEI não precisa muito ali de uma consultoria e assessoria. Eu falo para MEI que só emite uma nota, algo do tipo. Então a gente está lançando um aplicativo com valores aí a partir de R$ 49,99. Que vai Uau! reduzir drasticamente o que a gente tem hoje, que é porque se a gente reduz nossa mão de obra, a gente reduz o nosso tempo, consequentemente, Sim. a gente consegue dar melhores condições para os nossos clientes. Então já coloca aí, né, para o MEI que não quer um atendimento humanizado, algo do tipo que é preço, quer aquelas pessoas que são mais modernas, que conseguem fazer tudo pelo aplicativo. A gente está lançando aí um aplicativo por R$ 49,99. Olha só que legal. Criatividade e inovação, parabéns. Então, é isso para vocês que estão aqui presentes. Se vocês quiserem ter aí o serviço de contabilidade com o Christian da Contas, é uma oportunidade. Foi muito legal tudo que você apresentou aqui de forma ilustrativa, porque a gente não costuma ver na prática e imaginar como é o trabalho da contabilidade. E hoje a gente consegue entender um pouco mais. Então, é ter alguém por trás ali, estruturando tudo, apresentando esses números, apresentando os dados e também avisando: olha, o negócio está ficando vermelho, bora resolver isso aqui, bora ver o que a gente pode fazer. É muito bom contar com alguém que trabalha exatamente dentro desse processo de organização e estruturação e acompanhando esses números. Então, vocês tomando a decisão de contratar o serviço, vai ser uma alegria imensa. A Cristi é parceiro da Fixar Ideias. E entre em contato conosco no WhatsApp, tem o Instagram também. Vocês que estão aqui provavelmente foram convidados dos nossos profissionais que fazem parte do ecossistema Móvel Negócios. Então, pode também ver o número do WhatsApp para a gente estar alinhando. No mais, muito obrigada mesmo pela tua participação aqui, pelo que você entregou. Amei demais. Espero que todo mundo tenha gostado também. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida que queira tirar? É que vocês ficam com as câmeras fechadas e aí daqui a gente não consegue ver, né? Se o pessoal gostou, se ficou assim animado, feliz aí do outro lado. Pois é, mas a gente vai com aquele ditado, quem cala consente, então todo mundo gostou. Todo mundo gostou. E se ficaram aqui até agora é porque gostaram. Isso é muito bom. Isso é muito Pois bom. é.
Mas caso Eu você... quero E há alguém que diga parabenizar, que não gostou, hein? quero parabenizar, foi maravilhoso, Cristian. Eu também fiz aqui minhas anotações. Você, como sempre, Cara, arrasa, você é expert naquilo que você faz, né? A sua entrega, a sua dedicação. Muito obrigada. Já fiz minhas anotaçõezinhas aqui, que eu preciso entrar nesse rol de fiscalização dos meus gastos. E pois é, muito obrigada mesmo, muito sucesso. Boa por noite, nada. gente. Christian, Obrigado. parabéns aí pela apresentação. Eu estou aqui em paralelo também trabalhando, mas dava uma pausa o ouvido aqui atento, né? Eu, graças a Deus, também pratico essa questão aí da minha gestão financeira e recentemente eu consegui, dentro de 2 anos aí, sair de uma dívida, né? Pós-divórcio, pós-separação. E a estratégia foi essa. Foi ver aquilo que não sei, que dá para segurar um pouco, protelar, né? Aqui segurar um pouquinho aí os supérfluos, isso aqui não fica, não vem mais para compra, né? As saidinhas que era todo final de semana passou a não existir mais, né? Retomei há pouco tempo aí sair a cada 15 dias. Então, às vezes eu brinco muito com meu filho, né? Já tô botando ele nesse ritmo de ele tá ganhando mesada, né, por semana e a gente está começando a ajudar ele, né, sobre essa questão da importância da gente gerir o nosso dinheiro, gerir as nossas finanças. E graças a Deus, hoje mesmo eu consegui com uma vitória que foi um acordo, né, com o banco. E era a última dívida, assim, dessa relação que pesava nas minhas costas, tirava o meu sono. Mas eu sabia que ia chegar um momento e eu ia conseguir, né, propor aí uma contrapartida e conseguir hoje efetivar isso. Então, eu coloquei como meta que 2025 ia ser o ano que eu ia limpar esse CPF. E Amém. 2026, aí, em nome de Jesus, garante eu entrar aí com tudo em 2026. Né? Mas, assim, a estratégia foi essa mesmo, né? É, tirar o excesso, ver aquilo que não, que dava para esperar. Até mesmo tempo de roupa, sapato, cabelo, unha. Mas, Então, realmente, se a gente traçar a meta aí, partir para ação, a gente consegue sim sair do vermelho e outros aí, né, aumentar o faturamento. Então, eu entrei nessa fase aí mesmo de apertar o cinto para poder depois decolar. Parabéns mesmo aí pelo trabalho que você tem desenvolvido. Só pela Perfeito, apresentação já deu para perceber. pô, massa, perfeito. massa, Jaque. E é isso, e é cortando os pequenos gastos mesmo, né? Cortando os gastos, negociando com o banco, a gente sabe é, que muita gente acabou que se endividou, não porque quis, mas, por exemplo, uma pandemia Isso, acabou vários negócios, acabou várias famílias, né? Acabou vários exatamente. projetos. Então, o que a gente precisa é ter controle, né? Ter controle do que a gente deve e ter a intenção de regularizar e pagar e honrar Correto, com os nossos compromissos. Então, parabéns, correto. Jack. Esse é o caminho. Logo, logo, falei logo, logo, vou contar meus testemunhos aí financeiros. O povo, olha, Parabéns, o Jag. povo às vezes fica orando, querendo, né, milagre. Aí diz assim, ó, Jesus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Você tá fazendo o É, quê? Né? Veio a proposta do banco, eu estava preparada para poder, né, aceitar ali o acordo e até fazer uma contraproposta. Aí às vezes as pessoas querem receber o milagre, aí vem a proposta do milagre, mas cadê? Não economizou, não tem, não tem uma reserva, né, para poder pegar a benção. Então essa é a pois lição que eu é, tiro. Quer fazer, né? Quer sair do vermelho? Tá orando a Deus para vir, né? A proposta, então se prepare também, porque a proposta vem e você tem que estar preparado. exatamente, exatamente. Perfeito. É bem interessante, Cristian, algo que você trouxe aqui. Nós acompanhamos empresas, né, e muitas mulheres que têm já um negócio aí, e a gente percebe, você apresentou alguns dados e você mostrou alguns momentos em que o faturamento diminuiu, em que os custos aumentaram, logo o lucro também diminuiu. A gente percebe que tem duas questões que influenciam muito também nisso: a questão Que emocional e foi, a menina? questão Tomei um susto. financeira. Então, quando as pessoas estão enfrentando algum problema emocional, e eu posso falar É o como que, minha gente, mulher, aí? e quando também está Benjamin. enfrentando uma questão financeira. Eu sempre falo que os problemas financeiros, eles trazem vários outros problemas. Então, você tem um problema
cartão de crédito que atrasa, o gás que acaba, a luz que é cortada, a 0800 ligando o tempo inteiro. Então, isso suga a paz, mina a criatividade e, consequentemente, a produtividade. Então, não tem como você continuar gerando resultados se você está com dívidas ali todos os dias, sugando essa energia. Então, é muito importante a gente ter uma contabilidade especializada, alguém que faz um acompanhamento diferenciado, para que a gente tenha saúde financeira. Se a gente não tem saúde financeira, isso, inclusive, abala também o emocional, porque ninguém consegue estar bem emocionalmente se estiver ali atolado em dívidas sem saber o que fazer. Geralmente, a falta de maturidade, de inteligência emocional faz com que essas pessoas escolham caminhos que parecem ser a solução, mas que pode levar para a se atolar ainda mais, como empréstimos, né? Então, é muito importante essa conscientização. Foi uma forma também de conscientizar, Christian, aqui hoje, para que quem está aqui, que tem um modelo de negócio, ou que não tem um negócio, mas que tem a vida, né, que trabalha com dinheiro, já que já trouxe um ponto aqui bem importante, a gente precisa, de fato, tomar essas decisões para que tenha uma vida muito mais saudável, para que a gente, de fato, prospere, realize e conquiste os nossos sonhos. Então, foi muito bom mesmo ter você aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai fazer um movimento para essa sala lotar, até que só as empreendedoras ali que tem que estar aqui participando. Então, que Deus Show te de bola. abençoe. Acredito que ninguém mais Amém. tem algum ponto, né? Perguntei se alguém tinha alguma dúvida, o Carlos, a Marina, e ambos não. A Marina parabenizou, mas o Carlos não. Então, eu acredito que está tudo ok. E querendo os serviços aí da contabilidade, tendo a contas e o Christian aí lado a lado com vocês para ter um negócio organizado, saudável e lucrativo. Aproveito a oportunidade, os valores são bem em conta, inclusive para quem é MEI, é bem legal, tá, Christian? Esse valor de MEI, eu vou até te mandar uma mensagem no privado, porque a gente tem muitas empreendedoras aqui que elas são MEI e ainda não tem uma contabilidade para fazer esse acompanhamento. Tá? Que Deus Show de abençoe bola. vocês. Foi um prazer imenso estar aqui. Na próxima quarta-feira, a gente vai estar divulgando qual é o tema do nosso treinamento. Sempre vai ser algo muito bom para vocês. Então, quem estiver aqui, com certeza vai sair. Nossa, uau, como valeu a pena ali aquelas 2 horas. Hoje a gente ficou 1 hora e 30 minutos, mas às vezes pode acontecer. Ó, a Mariana colocou aqui uma mensagem que o Cristo é diferenciado. Deixa eu ler aqui. Essa minha Nutri top. Contas é diferenciada, atendimento de excelência, comunicação, e isso reflete no nosso faturamento, que só cresce após organizar as finanças. Exatamente, a importância de investir com maturidade e inteligência. A gente precisa entender que esse investimento aqui vai gerar retorno para mim, vai gerar lucro, vai me ajudar a ter um negócio saudável, organizado, lucrativo, então eu invisto. Então, nesses casos, a gente tem que analisar mesmo e tomar decisões. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima quarta-feira. E você também está convidado para participar conosco, tá bom, Christian? Pode deixar. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. E precisando, estamos aqui para Amém. poder fazer o máximo. Né? Tchau, Amém. tchau. Bom descanso Tchau, para vocês tchau. também. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau, tchau.